Um homem estendeu a mão para evitar que o objeto mais sagrado de Israel caísse no chão e morreu no ato. Ele não blasfemou, não roubou, não amaldiçoou a Deus, apenas tocou na arca. E, no entanto, o julgamento foi imediato. Por quê? Que erro grave poderia cometer alguém que apenas queria proteger o sagrado? O que aconteceu naquele dia não foi um acidente. Foi uma revelação do caráter divino que poucos compreendem hoje. Esta história é mais que um aviso. É um espelho que nos mostra como tratamos as coisas santas sem saber. Se você acha que conhecer a Deus é apenas uma questão de fé e boas intenções, espere para ouvir isso. Inscreva-se agora, comente sua opinião no final e compartilhe este vídeo com alguém que ainda não entendeu o que realmente significa tocar a glória de Deus. Muito antes de usar ver a luz do dia pela primeira vez, quando nem seu nome, nem sua linhagem haviam ganhado destaque, uma caixa revestida de ouro puro, de dimensões modestas, mas de significado imensurável, tornou-se o objeto mais temido e venerado na face da terra. Aquela arca nasceu das instruções que o próprio Deus ditou a Moisés no cume do Sinai. Não era simplesmente um móvel sagrado, era o trono do Altíssimo na terra, o ponto de convergência entre o celeste e o humano, onde a presença divina se manifestava com intensidade incomparável. Sua existência era cercada por fogo, nuvem e mistério. Quando o povo hebreu caminhou pelo deserto, carregando consigo a promessa de uma terra que ainda não conheciam, a arca os precedia. Ela não foi até o fim como algo armazenado, nem no meio como qualquer joia. Seguiu em frente, abrindo caminhos invisíveis, dividindo as águas do Jordão, guiando o acampamento errante com seu poder, coberta pelo propiciatório de ouro, sobre o qual 2 querubins estendiam suas asas como se protegessem um segredo eterno. Aquele baú não continha apenas as tábuas da lei, a vara florida de Arão e uma porção do maná celestial, mas também o testemunho vivo de uma aliança que Israel mal compreendia em sua profundidade. Mas a arca não era um simples símbolo de proteção ou companheirismo. Era também uma prova tangível de que a santidade não pode ser tratada levianamente. Desde o momento de sua criação, o Senhor havia ordenado que somente os levitas da família de Coate poderiam carregá-la, e nem mesmo eles deveriam tocá-la diretamente, mas apenas através dos postes que a atravessavam. Qualquer um que ignorasse esse mandato, mesmo que por engano ou boa intenção, enfrentaria consequências devastadoras. Porque o Deus que habitava entre os querubins não era um ídolo mudo como os das nações vizinhas. Era um fogo consumidor. Durante a conquista de Canaã, a arca testemunhou o colapso de Jericó e o julgamento sobre os filisteus quando ousaram tomá-la como um prêmio de guerra. E foi precisamente durante este episódio sombrio que teve início seu prolongado exílio. Uma peregrinação involuntária que a levaria, anos depois, à casa de um homem chamado Abinadab. A história era tão trágica quanto absurda. Os israelitas, confiando no poder da arca em vez de no Deus da arca, usaram-na como amuleto durante uma batalha contra os filisteus. Eles pensavam que sua mera presença garantiria a vitória, esquecendo que sem obediência e arrependimento, até mesmo o mais sagrado perde seu poder. O resultado foi humilhante. Os inimigos não apenas venceram, mas capturaram a arca. No entanto, logo descobririam que ela que roubaram não era uma relíquia, mas uma carga viva e sagrada. Em Ashdod, a arca foi colocada no templo de Dagon, seu deus pagão. Mas ao amanhecer, Dagon estava deitado prostrado no chão, com o rosto para baixo, diante da arca. Eles o levantaram novamente, mas no dia seguinte, ele não só caiu novamente, mas desta vez, sua cabeça e mãos foram cortadas. Então vieram as pragas, os tumores, a morte. Cidade após cidade, os filisteus começaram a rejeitar a arca como se fosse um objeto amaldiçoado e, com medo, decidiram devolvê-la a Israel em uma carroça puxada por vacas.
Aqueles animais, sem orientação humana, caminharam diretamente em direção a Bet-Semes, como se o próprio Deus os estivesse guiando. Mas mesmo ali, o julgamento não parou. Alguns homens de Bet-Semes, dominados pela curiosidade ou pela irreverência inaceitável, ousaram olhar para dentro da arca. O que viram ou tentaram ver não se sabe. O que se sabe é que mais de 50 mil caíram mortos naquele dia. Então, assustados, perguntaram aos habitantes de Kiriat Jearim para tirá-la deles. E foi assim que ela chegou à casa de Abinadab. Ali, num canto isolado da colina, longe da agitação do santuário e do barulho das guerras, a arca repousava em silêncio. À primeira vista, era apenas uma caixa coberta por um pano, escondida dentro de uma sala escura e reverenciada. Mas para os olhos espirituais, era como ter um vulcão adormecido em casa. Sua voz não podia ser ouvida, mas sua presença era sentida como um peso invisível. Ninguém se aproximava sem medo e ninguém se esquecia de que ali residia o mesmo Deus de Israel. Os anos passaram e naquela casa, os filhos de Abinadab, Uzá e Aio, cresceram. Eles não conheciam o deserto, nem as maravilhas do Egito, nem a glória do tabernáculo, mas coexistiam com o objeto mais sagrado que sua nação possuía. Desde a infância, aprenderam a não correr perto da arca, a não tocá-la, a observá-la apenas à distância e com respeito. Mas como toda geração, à medida que a familiaridade com o divino crescia, corriam o risco de confundir reverência com rotina. À medida que envelheciam, a arca se tornava parte do mobiliário, uma relíquia que já não causava o mesmo tremor, não porque seu poder diminuíra, mas porque o coração humano tende a extinguir o fogo por hábito. Uzá, sem nem mesmo saber, estava caminhando em direção ao seu próprio destino, rumo ao dia em que sua mão trêmula se ergueria com boas intenções, mas seria alcançada pela santidade que não admite erros. Mas esse dia ainda não havia chegado. Pois agora a arca dormia como uma besta divina que aguardava o chamado de seu Senhor. Quando Jerusalém começou a se erguer novamente sob a liderança de Davi, os cantores prepararam novos salmos para celebrar, e algo se agitava no coração do rei. O profundo desejo de trazer de volta a glória, o desejo de tocar o sagrado sem compreender completamente o preço. Kiriat Jearim não era uma cidade proeminente. Ocupava um canto montanhoso de Judá, cercada por vinhedos, olivais e estradas poeirentas que se entrecruzavam como as veias do tempo. No entanto, naquela terra pacífica, havia um segredo grande demais para qualquer comunidade. Ali estava a Arca da Aliança, o objeto mais poderoso e temido de todo Israel, na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab era um levita, descendente daqueles que haviam sido escolhidos para o serviço sagrado. Embora não pertencesse à linha específica de Coat, responsável por carregar a arca de acordo com a Torá, sua reputação como um homem justo e temente a Deus o tornou o candidato ideal quando Bet-Semes, ferida pela santidade, decidiu mover a arca para longe de seu território. Não houve sorteio nem assembleia. O povo apontou para sua casa e a decisão foi selada com silêncio reverente. Foi então que Abinadab aceitou sem hesitação uma responsabilidade que outros teriam considerado perigosa demais. Não era um convite, era um chamado divino, um fardo que marcaria sua linhagem por gerações. Desde o primeiro dia, sua casa mudou. Não era mais apenas um lar, tornou-se um santuário vivo, um lugar onde o cotidiano coexistia com o eterno. Dentro de seus muros cresceram 2 filhos, Uzá e Aio. Desde a infância, seus jogos foram restritos, seus movimentos monitorados e seus passos cuidadosamente direcionados para longe do quarto onde a arca repousava. Não por medo, mas por reverência. Abinadab criou seus filhos em solenidade, não em ignorância. Ele lhes explicou que aquele baú de ouro não era um símbolo do poder humano, nem um ídolo ornamental.
mas o testemunho vivo da aliança com o Deus que desceu em fogo e falou em trovão. Apesar disso, os anos, com seu fluxo lento, começaram a suavizar o impacto do divino. O silêncio da arca, sua ausência de manifestações visíveis e sua prolongada permanência em um canto isolado começaram a produzir uma ilusão perigosa de familiaridade. Uzá e Aio, à medida que se tornavam jovens robustos, não viam a arca com os mesmos olhos trêmulos da geração de seus pais. Eles a tratavam com respeito, sim, mas um respeito aprendido, não sentido, como um móvel antigo que, embora valioso, não impressiona mais. Uzá, o mais velho, era forte, sério, comprometido com a ordem e a disciplina. Aio, por outro lado, era mais vivo, expressivo, com uma inclinação artística e um riso que ecoava até nos corredores próximos à arca. Embora diferentes em temperamento, ambos entendiam a honra que havia caído sobre sua família. Sabiam que sua casa era visitada secretamente por anciãos, escribas e levitas que ansiavam ver, mesmo de longe, aquele baú envolto em mistério. Mas nem tudo foi um momento de contemplação. Ao longo dos anos, a presença da arca também trouxe dificuldades. Alguns vizinhos murmuravam, diziam que viver tão perto do objeto divino era um risco, uma tentação, uma ameaça silenciosa. Outros, mais piedosos, invejavam as bênçãos que pareciam cercar a casa de Abinadab: colheitas abundantes, saúde persistente, harmonia familiar. E entre todas essas vozes, os rumores de que a arca dormia em Kiriat Jearim cresceram. Israel havia se esquecido do que um dia fora sua glória. Nem o sumo sacerdote, nem o tabernáculo, nem mesmo os líderes tribais demonstraram urgência em recuperá-la. A arca, aquela faísca de fogo que outrora liderou batalhas e dividiu águas, tornou-se uma relíquia até que Davi subiu ao trono. Quando o novo rei unificou as tribos, conquistou Jerusalém e fez dela sua capital, algo queimava em seu coração. Ele não queria apenas um reino forte, ele queria um reino sagrado. Ele se lembrou das crônicas antigas, dos cânticos sobre a arca, das procissões no deserto, das vitórias com a presença de Deus à testa. Então percebeu que sua cidade não estaria completa sem o trono do Altíssimo no meio dela. Davi não era um homem superficial. Ele era um adorador, um poeta, um guerreiro, mas também impulsivo. E quando decidiu trazer a arca de volta para Jerusalém, agiu com fervor, mas sem conselho. Seu anúncio abalou a nação inteira. A arca voltaria para casa. Abinadab recebeu humildemente o cortejo real. Depois de tantos anos, o dia havia chegado. A glória que dormia seria despertada. Para essa transferência solene, Davi não escolheu sacerdotes nem levitas especialistas. Ele escolheu os filhos dos homens que aguardaram fielmente durante décadas, Uzá e Aio. A honra era indiscutível, era justo. Eles conheciam a arca melhor do que ninguém. Eles a haviam cuidado, guardado, respeitado, mas nem toda honra vem sem peso. Os preparativos começaram. O novo carro foi cuidadosamente construído, coberto com tecidos e ornamentos. Os músicos ensaiavam salmos, os guerreiros limpavam suas armas, caso houvesse resistência, e o povo jejuava com expectativa. Uzá, embora reservado, sentia orgulho de ser um filho cumprindo seu destino. Ele dançava enquanto supervisionava os detalhes. Abinadab, em sua velhice, observava da entrada, ciente de que algo sagrado estava prestes a culminar, ou talvez se soltar. Ninguém suspeitou que a alegria seria interrompida por um relâmpago invisível. Ninguém imaginava que um único gesto, nascido do costume em vez da obediência, seria suficiente para abrir o céu em julgamento. Mas o dia se aproximava. E naquela casa onde o divino descansava durante gerações, o silêncio da arca começou a dar lugar ao rugido da inevitabilidade. Jerusalém brilhava com novo vigor. As tribos, antes dispersas e divididas, encontraram unidade sob o cetro de Davi, o jovem pastor de Belém, que agora usava uma coroa e uma espada.
As guerras de consolidação cessaram momentaneamente. Os inimigos ficaram em silêncio. As pessoas começaram a prosperar e a cidade recém-conquistada fervilhava de construções, cantos e expectativas. Era um momento de celebração, mas no coração do rei havia uma inquietação que não o deixava descansar. Davi era um homem de visão. Ele sabia que a grandeza de Israel não residia em exércitos ou palácios, mas na proximidade de seu Deus. E embora Jerusalém tivesse sido convertida na cidade de Davi, ainda não era a cidade de Deus, porque faltava algo. A arca estava desaparecida. A ausência da arca no centro da vida nacional era um grito silencioso. Durante anos, ela foi relegada a um canto de Judá. Nem Saul, nem os juízes anteriores a ele demonstraram maior interesse em trazê-la de volta ao lugar que lhe pertencia. Era como se as pessoas tivessem se acostumado a viver sem a presença manifesta de Deus, dependendo mais da estrutura do que do espírito, mais do trono visível do que do trono celestial. Davi não podia aceitar isso. Com o coração ardendo num misto de fervor, alegria e urgência, o rei convocou todos os homens eleitos de Israel, 30.000. Um número imponente que refletia a magnitude do evento que ele estava planejando. Não foi apenas uma transferência, foi uma restauração espiritual, um símbolo nacional, uma coroação divina de seu reinado. Vamos até Kiriat Jearim, ordenou ele com voz firme, e tragam a arca do Senhor, Deus de Israel, o que mora entre os querubins. O eco de suas palavras percorreu o acampamento como um trovão. Nem todos compreenderam a profundidade do que estava em jogo, mas o entusiasmo foi unânime. A ideia de trazer de volta a arca, essa relíquia sagrada envolta em histórias milagrosas e mistério, incendiava a alma de um povo cansado da rotina religiosa. O fervor era palpável. Os preparativos começaram com grande rapidez, mas, em meio ao entusiasmo, houve um erro que passaria despercebido para a maioria, mas que, diante dos olhos do céu, resultaria fatal. Davi, movido pelo desejo mais do que pela instrução, decidiu construir um carro novo para transportar a arca. Uma decisão aparentemente prática, lógica, até mesmo honrosa, mas profundamente incorreta. As escrituras haviam sido claras. A arca deveria ser levada sobre os ombros dos filhos de Coat, usando os varais que atravessavam seus anéis. Nada deveria tocá-la. Nenhum método estrangeiro deveria ser adotado. E, no entanto, na emoção do momento, Davi imitava o que os filisteus haviam feito décadas antes. Usou um carro, como se o protocolo divino fosse um detalhe menor. Uzá e Aio, os filhos de Abinadab, foram escolhidos para guiar o transporte. Quem melhor que aqueles que haviam vivido toda a vida ao lado da arca? Quem mais poderia entender sua santidade? Mas havia um problema invisível. Eles a conheciam demais. A haviam visto todo dia. Andaram ao seu lado sem que ocorresse tragédia. E com essa familiaridade veio uma diminuição no temor reverente. O dia do traslado amanheceu com o céu limpo. De todos os cantos de Israel, homens e mulheres se reuniram com túnicas limpas, instrumentos afinados e corações expectantes. Era uma festa nacional. Os tambores ressoavam, as harpas vibravam, as flautas dançavam no vento. Davi, ele mesmo, vestia um manto especial e liderava a adoração. Cantava, saltava, gritava de júbilo. E ali, à frente, puxada por bois e conduzida pelos filhos de Abinadab, ia a arca sobre um carro novo, coberta por seus tecidos, silenciosa como sempre, mas mais viva do que tudo o que ali se movia. Uzá guiava de um lado, com solenidade. Aio ia à frente, com passos firmes e olhar voltado para o horizonte. Tudo parecia ir perfeito. O povo ria, aclamava. Os anciãos choravam de emoção. O rei dançava com todas as suas forças, mas o céu estava em silêncio. E nem tudo o que é celebrado pelos homens é aprovado por Deus. Enquanto desciam pelo caminho que levava de Kiriat Jearim a Jerusalém, cruzaram a eira de Nacon.
Ali, o solo se tornava mais instável. Os bois, sacudidos por um desnível do terreno, tropeçaram. O carro vacilou, a arca se moveu. Foi um instante, um segundo de tensão, um suspiro contido em milhares de gargantas. E então, Uzá estendeu a mão, não por rebeldia, não por zombaria, não por desafio. O fez por instinto, o fez por cuidado, o fez por respeito, mas o fez em desobediência. Aquela mão que durante anos esteve perto da arca, mas nunca sobre ela, agora repousava sobre o intocável. O ato que parecia nobre à superfície foi um ultraje diante dos olhos daquele que dera instruções precisas, porque a arca não precisava de proteção humana. O Deus que divide mares e derruba muralhas não requer ajuda dos mortais para se manter. E foi então que o céu respondeu. Mas aquele momento ainda não foi narrado, pois o que aconteceu naquele segundo, o instante em que a adoração parou, a música se dissipou e o fôlego se congelou, marcou para sempre a história de Israel. Ninguém o esqueceria, nem o rei, nem o povo, nem o mundo, porque o juízo caiu e com ele a máscara do costume se desintegrou. A notícia do traslado da arca se espalhou como fogo pelas colinas de Judá e até os confins do norte. O entusiasmo era contagiante. As ruas das aldeias se enchiam de cânticos, e os levitas foram convocados de suas cidades como nos tempos antigos. Era um momento há muito esperado. Desde a morte de Eli e a tragédia de seus filhos, desde a captura da arca pelos filisteus, nunca antes o povo havia sentido tão próxima a possibilidade de restaurar o esplendor da presença divina. Davi, com todo o fervor que o caracterizava, não poupou detalhes. Cada parte do desfile foi planejada com precisão. Os instrumentos musicais, os cantores, os sacerdotes, os líderes das tribos. Até mesmo a rota foi cuidadosamente escolhida para que o povo pudesse presenciar a procissão. Tudo deveria ser glorioso. O carro, construído especialmente para a ocasião, era uma obra-prima de artesanato, talhado com madeiras finas e reforçado com detalhes dourados. Foi projetado para transmitir honra e beleza. Davi queria que o transporte da arca fosse não apenas seguro, mas também digno. Ninguém naquele momento levantou objeção. Os levitas não protestaram, os anciãos não apontaram o erro e os próprios sacerdotes pareciam conformados. O ambiente era tão jubiloso que ninguém se detinha em tecnicismos. O entusiasmo superou a obediência. Os homens encarregados de guiar a arca, Uzá e Aio, foram recebidos como heróis. Nas reuniões do povo, falava-se deles como os guardiões do sagrado. Afinal, haviam vivido toda a sua vida ao lado da arca. Eram conhecidos pela seriedade, pela conduta respeitosa e por terem sido fiéis guardiões durante anos. Ninguém melhor do que eles, diziam, para escoltar a glória de Deus até a cidade do grande rei. No entanto, havia algo que nem Davi, nem Uzá, nem os levitas estavam vendo com clareza. O sagrado não segue boas intenções, mas fidelidade ao mandato. A lei escrita, que existia há séculos, ainda era vigente. Não podia ser substituída por métodos humanos, por costumes estrangeiros ou por atalhos práticos. A arca não deveria ser tocada. A arca não deveria ser transportada em carros. A arca deveria ser levada sobre os ombros dos coatitas, mas o entusiasmo cegou o povo. Ninguém consultou a Torá, ninguém perguntou ao Senhor como deveria ser feito. Estavam tão ocupados celebrando que não se detiveram para ouvir. Uzá, embora cauteloso, não se opôs. Conhecia o protocolo. O ouvira desde criança, nos lábios de seu pai, Abinadab. Mas também sabia que a arca estava há décadas sem ser tocada por levitas, que ninguém se aproximara dela com mãos consagradas, que o tempo havia erodido o temor. Além disso, não era uma honra para ele, como filho da casa que a havia guardado, guiá-la até a cidade de Deus. Não era uma demonstração de gratidão e justiça. Assim, sua consciência foi adormecida pelo honorífico
e a tradição se disfarçou de obediência. E que o seu irmão mais novo se mostrava entusiasta, quase eufórico. Para ele, a procissão era uma festa, uma oportunidade de ver Israel unida sob uma mesma canção. Não compreendia totalmente o peso espiritual do evento, mas seu coração transbordava de orgulho. Caminhava à frente do carro, marcando o ritmo com alegria. Não havia temor em seus passos, mas um júbilo ingênuo que contrastava com a tensão silenciosa que começava a se formar no alto. Davi, por sua parte, organizara a cerimônia com esmero, mas sem buscar direção do sumo sacerdote. Não houve Urim nem Tumim, não houve consulta aos escribas, não houve oração de intercessão. O rei agiu como agiria mais tarde, quando quis censar o povo, confiando em seu próprio julgamento, sem perceber que o que é correto aos olhos humanos pode ser desastroso aos olhos de Deus. O dia chegou. O sol ascendia firme sobre as colinas, iluminando o caminho que serpenteava de Kiriat Jearim até Jerusalém. As multidões se aglomeravam nas margens do caminho, acenando com ramos, cantando salmos, tocando instrumentos. Os anciãos choravam, as crianças riam. Era um dia que parecia estar marcado pelo favor do céu. E, no entanto, sobre todo aquele esplendor, pairava uma nuvem invisível, uma tensão quase imperceptível, como o silêncio que precede uma tempestade. O carro avançava devagar, mas firme, puxado por bois treinados. Sobre ele, a arca repousava coberta por tecidos púrpura e azul, envolta em um véu que não podia ocultar seu peso espiritual. Uzá caminhava ao lado direito, atento, vigilante. Aiu ia à frente, abrindo caminho com voz clara. A cada metro, os músicos aumentavam o ritmo, os dançarinos giravam com mais ímpeto e os tambores retumbavam como se anunciassem uma coroação. Davi, vestido com linho fino, dançava com uma força desbordante. Sua alegria era pura. Não o fazia para ser visto, mas porque sua alma transbordava. Cantava com todas as suas forças, louvando a Deus que escolhera um simples pastor e o elevou acima dos reis. Era o clímax de seu reinado. Nada poderia dar errado, mas Deus não se deixa impressionar pelas formas. Não é movido por música, nem por danças, nem por desfiles. Ele é um Deus santo, zeloso, fiel à sua palavra. E o que estava prestes a acontecer não seria o resultado de uma explosão de ira divina, mas de uma fidelidade inquebrantável à sua lei. Uma fidelidade que não muda com o passar dos séculos. Uma fidelidade que exige reverência, mesmo quando há júbilo. Na era de Nacon, onde o solo se tornava irregular, os bois começaram a se agitar. Talvez tenham pisado em uma pedra, talvez tropeçado em uma raiz. O carro vacilou. Os tecidos que cobriam a arca se moveram. Foi um momento mínimo, quase imperceptível, mas para Uzá foi um alerta interno. Seu instinto foi mais rápido do que seu pensamento. O costume falou antes que a lei. Estendeu sua mão, quis estabilizar o que ele achava estar em perigo. Pensou que estava fazendo o certo, pensou que estava protegendo o sagrado, mas ninguém protege o que é infinitamente santo. Ninguém sustenta o Deus que sustenta o universo. A mão de Uzá tocou a arca e naquele mesmo instante o tempo se congelou. O som se apagou, o povo parou e o juízo desceu como um relâmpago invisível, mas que se sente no mais profundo dos ossos. O instante chegou. Não importaram as boas intenções, nem a experiência, nem o linhagem, nem a devoção. Só importou a obediência. E o que aconteceu naquele segundo jamais seria esquecido. Porque quando o divino é tratado com mãos humanas, até o ato mais nobre pode se tornar o mais letal. O instante em que a mão de Uzá tocou a arca foi tão breve quanto o piscar de um olho, mas tão carregado de eternidade que partiu a história em dois. No meio do estrépito dos instrumentos, dos gritos jubilosos do povo e da dança apaixonada do rei, um silêncio repentino desceu como um véu que cobriu tudo.
O corpo de Uzá, que até segundos antes caminhava com firmeza ao lado do carro, caiu abruptamente no chão, como se a vida tivesse sido arrancada dele por uma força invisível, violenta e final. O povo parou. Os músicos congelaram seus acordes. O som das flautas ficou suspenso no ar, inconcluso. Os dançarinos cessaram seus giros e os portadores de estandartes deixaram cair os braços. Ninguém entendia o que havia acontecido, mas todos sentiram. Uma presença intensa, imponente, desceu sobre o lugar. Uma glória tão pura que queimava, um juízo tão repentino que não deixava espaço para palavras. Davi, ofegante pela dança, virou seu olhar para a frente. O que viu o deixou paralisado. O corpo sem vida de Uzá jazia ao lado da arca. Seu rosto ainda contraído pelo susto, sua mão estendida como se não tivesse tido tempo de recuar. O lugar onde caiu, a era de Nacon, tornou-se de repente terra sagrada, testemunha de um juízo que nenhum coração esperava. A comoção foi total. O rei deu um passo para trás, como se o próprio chão se tivesse transformado em um abismo. O povo começou a murmurar. Alguns choravam. Outros não conseguiam desviar os olhos do cadáver de quem, momentos antes, era símbolo de fidelidade. Ninguém ousava se aproximar da arca. Ninguém se movia. Davi sentiu um nó no peito. Seu coração, que ardia com paixão por Deus, agora estava consumido por um medo que ele desconhecia. Como isso pôde acontecer? Por quê? Por que aquele que queria impedir que a arca caísse foi derrubado sem aviso? Não foi um ato de reverência? Não foi um gesto piedoso? Mas enquanto essas questões rugiam como uma tempestade em sua alma, outra voz, uma voz profunda, começou a falar com ele, uma voz que não vinha de fora, mas de dentro. Você consultou a lei, revisou o mandamento, você pensou que seu entusiasmo fosse suficiente. O juízo não foi contra um homem que pecou por malícia, foi contra um povo que, guiado pelo entusiasmo, esqueceu o temor. A arca não era um ídolo que precisasse ser cuidado, era a representação de Deus, que não precisa de defesa humana. E ao tocá-la, Uzá não apenas quebrou uma ordem, mas se colocou acima dela, supondo que poderia ajudar o que é infinitamente sagrado. Davi caiu de joelhos. A procissão foi interrompida. A alegria morreu. A celebração se transformou em luto. Por dentro, o rei estremeceu, não pela perda de Uzá, mas porque ele havia tocado as bordas do mistério de Deus e havia sido ferido por isso. Essa experiência o quebrou, fez com que recuasse, e pela primeira vez, ele, um homem segundo o coração de Deus, sentiu um medo profundo. Como posso trazer a arca do Senhor de volta para mim? Perguntou-se ele angustiado. Não houve resposta imediata, apenas silêncio. Um silêncio denso e carregado, como se o céu esperasse que a lição fosse assimilada. Os homens que acompanhavam Uzá baixaram o olhar. Alguns cobriram o rosto, outros se ajoelharam. Ninguém ousou mover o corpo. Ninguém ousou tocar na arca novamente. Até os mais ousados entenderam que não se tratava de um simples objeto ou símbolo vazio. Ali residia uma glória que não perdia força com os anos, que não era suavizada pelo costume. Uma glória que exige obediência diante da emoção. Davi então se levantou com os olhos ardendo de medo, não com medo de perder a vida, mas com um respeito que só nasce quando se contempla a justiça divina, sem filtros. O rei ordenou que a arca não fosse levada mais longe. Não naquele dia, não sob aquelas condições. A procissão foi cancelada. A cidade, confusa e angustiada, começou a se dispersar silenciosamente. Não havia hinos, não havia bênçãos, apenas o eco do juízo ressoando em cada coração. Mas a arca não podia ser deixada sozinha. Não podia ser abandonada no meio da estrada como uma carga perigosa. Era preciso encontrar um lugar decente para ela descansar. E no meio daquela necessidade urgente, os olhos do rei caíram sobre uma casa próxima, a casa de Obed-Edom, o Eteu. Davi, ainda tremendo pelo que havia acontecido, perguntou ao homem se ele receberia a arca. Obed-Edom não hesitou.
Seu coração, embora consciente do perigo, ardia de fé. Ele receberia a presença do Altíssimo sob seu teto, não por ousadia, mas por devoção. Assim, os levitas, desta vez com mais cuidado, carregaram a arca para a casa do Eteu e lá ela repousou por 3 meses. Durante esse tempo, Davi se retirou, refletiu, leu a lei, ouviu os sacerdotes e compreendeu o que havia feito de errado. Não apenas ele, mas todo Israel. Porque não se pode levar o santo com formas humanas. Não se pode guiar o divino com métodos emprestados. Não se pode tocar a Deus como se fosse um objeto. A morte de Uzá, embora devastadora, não foi em vão. Foi um chamado ao despertar, uma sacudida à alma do povo, um lembrete de que a santidade não é negociável. E enquanto Davi meditava e o povo se recuperava do susto, na casa de Obed-Edom, algo começava a florescer. Porque ali, onde a obediência encontra espaço, a presença de Deus se transforma não em juízo, mas em bênção. Mas isso é outra história que ainda está por ser revelada. O caminho que começara com danças e júbilo terminou com silêncio e luto. O cadáver de Uzá havia sido enterrado perto da eira de Nacon, em um lugar marcado pela memória do juízo. Aquele rincão se tornou um lembrete sombrio do que acontece quando a glória de Deus é tratada com mãos comuns. O povo retornou para suas casas, confuso, cabisbaixo, carregando um peso que não compreendiam totalmente. Os cânticos cessaram. As flautas ficaram silenciosas. Os corações que antes ardiam de entusiasmo, agora se congelavam pelo temor. Davi se retirou, não para seu palácio, mas para seu espírito, não com raiva, mas com vergonha. Quisera fazer algo glorioso, quisera exaltar o nome do Senhor. Quisera restaurar a adoração, mas em seu ímpeto esqueceu o mais importante. O Deus de Israel não se adapta aos métodos do homem. Sua santidade não se acomoda à emoção, nem às multidões, nem ao entusiasmo do momento. Durante aqueles dias, o rei evitou os atos públicos. Não compunha salmos, não escrevia poemas, apenas buscava compreender. Releu os rolos antigos, chamou os sacerdotes, os levitas, ouviu novamente as instruções que Moisés deixara escritas com tinta e fogo. Ali, encontrou a resposta que o quebrou. Quando o acampamento se mover, os coatitas virão levar a arca, mas não tocarão coisa santa para que não morram. Números 4 e 15. Davi, o homem segundo o coração de Deus, compreendeu que não basta ter boas intenções quando se trata do sagrado. O coração que anseia agradar a Deus deve também buscar sua palavra, sua forma, seu ordenamento. Porque o Deus que habita em santidade não se deixa manipular pela emoção humana. E agora ele sabia. Arde, mas sabia. Enquanto isso, o povo começou a murmurar. Alguns diziam que talvez a arca devesse ficar onde estava. Outros achavam que não deveria mais ser tocada. A tragédia de Uzá havia semeado uma semente de medo nos corações. Já não falavam da arca com esperança, mas com pavor. A presença de Deus se tornara um risco, o sagrado, uma ameaça. Muitos se perguntavam, quem poderá estar diante do Senhor, este Deus santo? E enquanto as vozes humanas oscilavam entre medo e culpa, em uma colina afastada, a casa de Obed-Edom estava sendo transformada. Ali, onde a arca agora repousava, começaram a acontecer coisas que não poderiam ser explicadas. As plantações floresceram sem explicação. A saúde preencheu cada membro da família. A paz reinava em todos os cantos. Até os vizinhos começaram a observar que a bênção desceu sobre aquela casa como orvalho sobre a montanha de Sião. Obed-Edom não era um levita proeminente, nem um homem de destaque. Era um Eteu, um estrangeiro, segundo alguns. Embora seu coração queimasse pelo Deus de Israel, ele não pediu para ter a arca em sua casa. Ela foi confiada a ele em um momento de medo coletivo, mas em vez de fugir, ele a recebeu com reverência, com santo temor, com gratidão, não como um fardo, mas como um privilégio.
E essa atitude foi a chave que transformou o juízo em bênção. A notícia chegou aos ouvidos de Davi. 3 meses depois, alguém entrou em seu quarto e disse-lhe: "O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus." As palavras caíram como um bálsamo para a alma do rei. O juízo não era o fim. A glória ainda desejava habitar entre seu povo. A presença de Deus não era um castigo, mas uma promessa. Mas era preciso se aproximar com temor, com ordem, com obediência. Davi se levantou, desta vez não com pressa, não com tambores, não com emoções. Ele se levantou reverentemente, com sabedoria, com o coração partido. Sabia que tinha que tentar de novo, mas não da mesma forma, nem com um carro novo, nem com métodos filisteus. Agora a arca seria carregada conforme Deus ordenou, nos ombros dos levitas, com sacrifícios a cada passo, com respeito em cada olhar, com gratidão em cada batida do coração. O rei convocou o povo novamente, mas desta vez não como um espetáculo, mas como verdadeira adoração. E antes de mover um único passo, Davi consultou o Senhor, procurou os sacerdotes, leu a lei, ordenou tudo segundo o desígnio divino, porque agora ele sabia que a glória não se improvisa, a santidade não se improvisa, a obediência não se substitui com entusiasmo. E assim, enquanto Jerusalém aguardava o retorno da glória e os céus observavam a mudança de coração do seu rei, na casa de Obed-edom, a presença do Todo-Poderoso continuava a iluminar cada canto como uma lâmpada viva que nunca precisaria de óleo. O julgamento havia se manifestado, o medo havia despertado, mas o favor de Deus não havia se retirado. Ele só esperava que seu povo aprendesse a abordar, não com mãos imprudentes, mas com corações rendidos. Porque a presença de Deus não deve ser tocada com confiança humana, mas deve ser acolhida com absoluta reverência. Da perspectiva terrena, a morte de Uzá pareceu desproporcional. Um gesto aparentemente nobre e instintivo foi punido com morte instantânea. O povo não entendeu. O rei desabou. A procissão foi interrompida. Uzá não era um homem piedoso. Ele não havia crescido com a arca. Não estava ele tentando impedir que o objeto mais sagrado de Israel tocasse o chão? Então, por que ele caiu morto? Por que Deus, que tantas vezes demonstrou misericórdia para com pecadores notórios, respondeu com julgamento a um ato tão pequeno? Para entender o que aconteceu naquele dia na eira de Nacon, é preciso elevar o olhar para além do visível. Há momentos na história onde o céu não age para destruir, mas para ensinar, não para punir por raiva, mas para lembrar a seriedade do sagrado. Uzá não morreu porque Deus foi cruel, mas porque Deus é santo. E na sua santidade não há espaço para descuido, irreverência ou familiaridade superficial com o divino. Do alto, os anjos olhavam para a cena com solenidade. Eles sabiam o que os homens se esqueceram. Lembraram-se do dia em que Deus ditou a Moisés as instruções exatas sobre o transporte da arca. Ela deveria ser coberta pelo véu do santuário, carregada pelos postes de madeira de acácia cobertos de ouro e apenas tocada pelos levitas da família de Coat. Não era um protocolo cerimonial, era uma linha traçada entre a vida e a morte. Mas com o tempo, os homens passaram a tratar o sagrado com leviandade. A arca se tornou um móvel. Sua presença não provocava tremor, mas sim hábito. E esse hábito é perigoso quando se trata do sagrado, porque o sagrado nunca perde seu poder. É o homem que perde a consciência de com quem está lidando. Uzá era um homem decente, mas não era um sacerdote consagrado para tocar o intocável. Seu gesto foi humano, natural e profundamente desobediente. O que ele queria fazer, embora parecesse certo aos olhos dos homens, contradizia diretamente a lei estabelecida por Deus. E quando um ser humano tenta corrigir o divino, o julgamento é inevitável, porque não se trata de intenção, mas de obediência.
O problema não era apenas tocar a arca, era todo o contexto que a cercava. A arca estava sendo transportada em um carro, como os filisteus haviam feito, imitando modelos pagãos. Os levitas não carregavam o peso sagrado sobre seus ombros. Nenhum sacrifício havia sido oferecido. Ninguém se santificou para o evento. O povo, embora entusiasmado, era irreverente. A glória de Deus estava sendo tratada como um símbolo cultural, e não como uma presença viva. Uzá, embora bem intencionado, tornou-se o limite, a linha que o céu traçou para avisar. Até aqui. A sua morte não foi um castigo pessoal, mas uma lição coletiva, um chamado para despertar, um choque, porque Deus não permitirá que sua santidade seja arrastada pelo terreno do costume, nem sua glória seja manipulada pela impaciência dos homens. Mas há algo ainda mais profundo. A morte de Uzá revelou uma verdade que Israel havia esquecido. Ninguém pode aproximar-se de Deus pelos próprios meios. Qualquer tentativa de tocar o divino sem a mediação por ele estabelecida termina em morte. Desde o Éden, quando Adão e Eva tentaram abrir o caminho para o conhecimento sem obediência, até o Monte Sinai, onde as pessoas não podiam sequer se aproximar sem morrer, a mensagem era clara. A santidade de Deus é inegociável. E mais ainda, aquela cena anunciou algo maior, porque séculos depois viria outro homem, aquele que seria digno de tocar o sagrado, aquele que não apenas tocaria o véu do templo, mas que o rasgaria com seu sacrifício. Alguém que carregaria sobre si a presença divina, não em uma carruagem, mas em seu próprio corpo. Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, seria o único caminho legítimo para o homem aproximar-se de Deus sem morrer. A morte de Uzá foi um eco de advertência a uma nação que havia esquecido o temor. Foi o rugido da santidade em meio ao burburinho da religiosidade. Era o sinal de que a glória de Deus não é um ornamento que se leva em procissão, mas uma chama que consome tudo o que não foi purificado. Davi entendeu, o povo sentiu, e daquele dia em diante, a arca foi vista com outros olhos, não mais como uma caixa de ouro, mas como um fogo vivo que não permite desobediência. Uzá, sem querer, tornou-se a lembrança viva do que acontece quando o homem ousa tocar Deus com mãos não santificadas. Mas sua história não foi em vão. Sua morte, embora dolorosa, foi usada por Deus para despertar um povo adormecido, para reorientar o rei, para restaurar respeito pelo eterno e, em última análise, preparar o caminho para uma adoração mais profunda e pura, mais alinhada com o coração divino. Às vezes, o julgamento não vem para destruir, mas para redirecionar. Após o abalo do juízo divino, enquanto o povo voltava de cabeça baixa para suas cidades e Davi se recolhia em introspecção, a arca foi levada para a casa de um homem que até então não estava entre os grandes nomes da história de Israel, Obed-Edom, o Eteu. Sua casa não era um santuário, nem sua família uma linhagem sacerdotal reconhecida. E, no entanto, ali, naquele lugar inesperado, Deus decidiu descansar. Obed-Edom não pediu a arca. Ela lhe foi confiada em um momento de crise, quando ninguém mais ousava tê-la perto. Sua chegada foi como a de uma tempestade que já havia mostrado sua fúria. As memórias de Uzá ainda queimavam na mente de todos. O medo preenchia cada canto da aldeia. Ter a presença divina em casa não era mais motivo de orgulho, mas de respeito trêmulo. Recebê-la era como aceitar um vulcão dentro de casa. Mas Obed-Edom não recuou, não fechou as portas. Ele não impôs condições. Ele a recebeu como um servo fiel, que entende que mesmo em meio ao juízo, a presença de Deus é a maior bênção possível. Ele não colocou a arca em um canto esquecido, nem a tratou como um objeto perigoso. Ele a recebeu com temor reverente, com fé simples, com obediência silenciosa. Ele sabia que o sagrado não deve ser evitado, mas honrado conforme é devido. Desde o primeiro dia em que a arca repousou em sua casa,
algo começou a mudar. As flores em seu campo pareciam mais vivas. A terra respondeu com frutos abundantes. As doenças desapareceram sem explicação. Seus filhos estavam crescendo saudáveis e com sabedoria. Sua casa, antes modesta e comum, tornou-se uma fonte de alegria inexplicável. A atmosfera mudou, não por mágica ou poder humano, mas porque onde o Senhor habita, tudo floresce. A presença da arca na casa de Obed-Edom foi suficiente para que toda a nação ouvisse o que estava acontecendo lá. O que o juízo tinha escurecido, agora a bênção o iluminava. O mesmo objeto que havia derrubado Uzá, agora ressuscitava uma família inteira. A glória de Deus não tinha mudado, era a mesma. O que mudou foi a atitude do coração que o recebeu. Davi, ainda processando o que havia acontecido, recebeu as notícias. O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. As palavras caíram como um bálsamo para a alma do rei. O juízo não era o fim. A glória ainda desejava habitar entre seu povo. A presença de Deus não era um castigo, mas uma promessa. Mas era preciso se aproximar com temor, com ordem, com obediência. Davi então entendeu que não poderia viver sem aquela presença, não como um símbolo de poder nacional, mas como centro da vida espiritual do povo. Não era suficiente ter uma cidade forte, um exército organizado ou uma capital ornamentada. Se a glória de Deus não estava no meio, tudo era sem propósito. Mas desta vez, ele não agiria como antes. Desta vez, ele não improvisaria. Naquele tempo de silêncio, Davi estudou a lei, consultou os sacerdotes e organizou os levitas. Ele entendeu que a arca não era apenas um baú de ouro, mas o trono terreno do Deus vivo, e que não bastava querer aproximar-se, mas tinha que fazê-lo através do caminho de Deus. Porque a santidade de Deus não se adapta à emoção humana, mas exige preparação, pureza e ordem. Enquanto isso, na casa de Obed-Edom, as orações subiam como incenso. Não havia danças públicas ou celebrações nacionais. Apenas uma família humilde vivendo sob a sombra da glória, aprendendo a cada dia a viver com o eterno. Nenhuma palavra grandiosa de Obed-Edom é registrada. Nenhum discurso é citado, apenas fatos, somente frutos. Sua casa foi abençoada, e isso foi o suficiente. Mas o mais notável não foi apenas a bênção imediata, mas o que viria mais tarde. Obed-Edom não ficou em casa quando a arca foi finalmente movida para Jerusalém. Ele decidiu segui-la. Tornou-se o porteiro do santuário, um músico, um servo do templo. Ele não conseguia se livrar do que havia transformado sua vida. Uma vez que experimentou a presença de Deus, ele queria voltar. E então, o que começou como um ato de obediência silenciosa se transformou em uma vida de adoração contínua. Obed-Edom se tornou um dos guardiões da nova ordem de adoração que Davi estabeleceu. Seu nome foi gravado nos registros do templo como aquele que não apenas abrigou a arca, mas também foi transformado por ela. O julgamento de Uzá não foi a última palavra. O medo não era o fim da linha. Na casa de Obed-Edom, Israel viu um sinal claro. A presença de Deus não é uma ameaça, é um privilégio, mas deve ser recebida como tal, com temor reverente, com corações limpos, com as mãos preparadas. E enquanto o rei se preparava para uma nova tentativa, desta vez em total obediência, o povo olhou novamente para a arca, não com medo paralisante, mas com desejo santo. Porque agora eles sabiam que onde o Senhor está, ali há plenitude. E a glória não é imposta, é honrada, é seguida, é amada. O rei Davi não se esqueceu da morte de Uzá, nem ignorou a bênção derramada sobre a casa de Obed-Edom. Lá dentro, ambos os eventos coexistiam como duas faces do mesmo rosto divino, o julgamento e a graça, o fogo e o óleo, santidade e misericórdia. Ele então entendeu que a glória de Deus não responde ao entusiasmo humano, mas à obediência total. E foi por isso que decidiu tentar mais uma vez, mas desta vez não como antes.
desta vez seguindo à risca o que o Senhor havia ordenado séculos atrás. A decisão não foi tomada de ânimo leve. Davi se encontrou com os levitas. Ele convocou pessoas de todo Israel e falou com elas com palavras que demonstravam o quanto ele havia aprendido. Vocês são os chefes das casas paternas dos levitas. Santifiquem-se a vocês e aos seus irmãos e levem a arca do Senhor, Deus de Israel, para o lugar onde eu a tenho preparado. Pois desde o princípio não fizemos assim, e o Senhor, nosso Deus, nos quebrou, porque não o buscamos conforme a sua ordenança. A confissão foi clara. O erro da primeira tentativa foi ter agido sem consultar Deus, sem olhar sua palavra, sem considerar sua santidade. Desta vez, tudo seria diferente. Não haveria carro novo, nem métodos filisteus. A arca não seria tratada como um símbolo manipulável, mas como o que realmente era, manifestação do sagrado no meio do povo escolhido. Os levitas se santificaram, lavaram-se com água, vestiram-se com vestes limpas e se prepararam com jejum e oração. Davi distribuiu as tarefas. Alguns tocavam símbolos de bronze, outros harpas e saltérios. Havia aqueles que eram porteiros, outros encarregados de anunciar com trombetas o avanço da presença divina. Tudo foi organizado como um ato de adoração e temor. Não era mais um espetáculo, mas uma consagração nacional. Os postes foram escolhidos, feitos de madeira de acácia revestida de ouro. Conforme a lei ditava, a arca foi coberta de acordo com o protocolo estabelecido no deserto. Desta vez, não seria tocada. Não haveria mãos pretensiosas ou gestos humanos, apenas obediência, apenas ordem, apenas respeito. E então o dia chegou. O sol nasceu sobre as colinas como uma promessa nova. Não era um dia qualquer. Era o dia em que a glória retornaria a Jerusalém. O povo começou a se reunir, mas a atmosfera era diferente. Não havia barulho ou emoção descontrolada. Houve um silêncio reverente, um murmúrio de oração, um tremor nos corações. Todos sabiam que desta vez não era uma celebração, mas um ato sagrado. Os levitas tomaram suas posições. Cada um tomou seu lugar. 4 deles se aproximaram da arca e com as mãos dos consagrados ergueram os postes e carregaram o peso invisível da glória. Ninguém bateu palmas, ninguém gritou. Apenas o som profundo das trombetas rompeu o ar. Davi, vestido de linho fino, dançava, mas desta vez não por euforia, mas por reverência. Seu movimento era de adoração pura, limpa, sem qualquer mistura de ego ou espetáculo. A cada 6 passos, o rei ordenou que fossem oferecidos sacrifícios. Bois e carneiros foram apresentados como uma oferta de agradecimento, não por medo do juízo, mas como um símbolo de expiação, de consagração, de dependência total do favor divino. Era como se cada metro da jornada fosse um altar, cada avanço, um ato de fé, cada respiração, uma súplica silenciosa. Senhor, recebe a nossa obediência. E à medida que a arca avançava, a atmosfera começou a mudar. A alegria subiu como incenso. O povo cantou novamente, mas desta vez do profundo, de um coração partido e sensível. O medo se transformou em alegria, a tensão em paz, a glória na presença compartilhada. Deus não estava apenas retornando a Jerusalém, Ele estava ensinando o seu povo a andar com Ele como deveria ser. Davi dançou com todas as suas forças, não por espetáculo, não por política, mas porque sua alma compreendia que estava testemunhando o maior milagre, o retorno do Todo-Poderoso ao centro da nação. Não foram as muralhas da cidade, nem o poder militar que fariam grande Israel. Isso era ter o Deus vivo no meio deles, habitando não em teorias, mas em realidade tangível, visível e gloriosa.
As portas de Jerusalém começaram a ser vistas à distância. A cidade tremeu de expectativa. Os mais velhos olhavam com olhos brilhantes. As crianças perguntavam com espanto. As mulheres cantavam em voz baixa. A glória, que estava escondida há anos em uma colina esquecida, agora se aproximava com majestade. E assim, passo a passo, com sacrifício e obediência, a arca foi levada até a tenda que Davi havia preparado. Ainda não havia templo, apenas uma tenda. Mas naquele lugar humilde, a presença de Deus encontrou um lugar de honra. A arca não foi colocada como um ornamento, mas como o próprio coração do reino. Então Davi ofereceu mais holocaustos, abençoou o povo, distribuiu pão, carne e bolos de passas, não como um banquete superficial, mas como um sinal da santa alegria que flui quando a presença de Deus é recebida na ordem correta. Naquele dia, não houve julgamento, não houve morte, não houve tropeços, somente obediência, somente glória, somente reconciliação. Porque quando o homem aprende a se aproximar de Deus, como Deus disse, a bênção flui sem medida, e a presença, mais uma vez, enche a terra. O corpo de Uzá havia sido enterrado meses atrás, e embora seu túmulo fosse simples, seu nome permaneceu em cada conversa quando a arca estava sendo discutida. Não foi esquecido nem pelo rei, nem pelos levitas, nem pelo povo. Sua queda abrupta e trágica foi registrada na memória coletiva como um ponto de viragem. O momento em que Israel compreendeu que a glória não é um troféu, mas um fardo sagrado, que Deus não muda conforme o espírito do povo e que o fervor sem direção pode ser tão perigoso quanto rebelião aberta. Davi nunca mais falou o nome de Uzá com amargura. Ele mencionava isso nas assembleias como um lembrete solene. Ele não o condenou, mas também não suavizou os fatos. O Senhor o feriu porque ele colocou sua mão na arca. Ele repetiu com voz firme para não ofuscar sua memória, mas para que ninguém mais em Israel esquecesse a lição escrita com uma vida. Em cada cerimônia, em cada procissão subsequente, os levitas falaram de Uzá, não com zombaria ou julgamento, mas com reverência. Foi um exemplo do que acontece quando o sagrado se torna costume, quando a proximidade com o divino deixa de provocar tremor. Porque Uzá não era um inimigo de Deus. Ele era um homem bem intencionado que agiu por familiaridade, não por medo, e isso o tornava vulnerável ao julgamento. As novas gerações cresceram ouvindo sua história. As crianças aprenderam desde pequenas que se aproximar de Deus requer purificação, que tocar o sagrado não é um direito, mas uma responsabilidade. O nome de Uzá tornou-se um aviso, mas também um ensino. Seu erro não foi em vão, foi uma semente que produziu reverência, foi o limite que definiu o novo começo. Davi, por sua vez, nunca mais voltou a liderar sem consultar o Senhor. Seu coração, embora ardendo, foi domado pela experiência. Ele compôs salmos que falavam da santidade de Deus, de seu trono fundado em justiça e julgamento. Ele se tornou mais do que um rei, um adorador erudito, um líder moldado pela glória e pela perda. A história de Uzá também provocou uma profunda mudança na organização sacerdotal. Davi comissionou os levitas para guardarem a arca com rigor. Os turnos foram estabelecidos e os detalhes das funções foram fornecidos. As famílias eram instruídas de acordo com suas linhagens. O erro de Uzá tornou-se o fundamento de um culto mais puro, porque Israel compreendeu que a proximidade com Deus não se improvisa. Mas, além do institucional, a morte de Uzá teve um impacto profundo na alma do povo. A presença de Deus não era mais falada com leveza, as procissões não eram mais organizadas como festivais vazios. Cada ato sagrado tornou-se uma oportunidade para lembrar que Deus não habita o comum, nem se deixa manipular, que o eterno não desce ao nível do cotidiano, mas que o homem deve elevar-se com reverência. Mesmo em Jerusalém, agora com a arca no meio, a atmosfera era diferente.
A cidade não era mais apenas a capital política de Israel, mas também seu centro espiritual. A tenda onde a arca repousava não era majestosa, mas o temor do Senhor a encheu mais do que ouro ou arquitetura. E cada vez que o povo se reunia para adorar, o nome de Uzá foi lembrado em silêncio, não com dor, mas com respeito. Ninguém mais tocou a arca, ninguém mais se aproximou sem se consagrar. A poeira da eira de Nacon, onde Uzá caiu, tornou-se sagrada. O lugar foi marcado não com uma estátua, mas com memória viva. Lá se aprendeu que a adoração sem obediência é um atalho para o julgamento. Esse Deus, embora próximo, não é comum. Sua glória, embora acessível, continua sendo fogo. E assim, o nome de Uzá não foi apagado pelo tempo. Não foi coberto pela vergonha. Permaneceu como um sinal para aqueles que vieram depois. Porque às vezes, aqueles que são julgados não são os mais perversos, mas aqueles que se aproximam sem compreender a magnitude da santidade. E sua história, embora trágica, ilumina o caminho para uma adoração mais profunda. Os salmistas escreveriam séculos depois: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema diante dele toda a terra. Em cada tremor, em cada lágrima de verdadeira adoração, o eco de Uzá continuaria vivo. Não como uma sombra, mas como aviso. Não como uma ruína, mas como um lembrete. Porque Deus não esquece aqueles que tocam o sagrado, nem para julgamento, nem para glória. Tudo isso acontece perto de sua presença, deixa uma marca, mesmo na poeira, mesmo no silêncio, mesmo no nome de um homem que caiu para que outros pudessem aprender a se levantar. De geração em geração, o nome de Uzá continuou surgindo nas conversas dos sábios, nos cânticos reflexivos dos levitas e nas histórias contadas às crianças quando estavam se aproximando do tabernáculo. A história dele não era uma anedota isolada ou um acidente divino. Era parte de um padrão eterno, um aviso que durou séculos. O perigo de tocar o que é sagrado com mãos que não foram preparadas. E é que a história de Uzá não foi a primeira nem a última vez que a santidade divina colidiu com a leveza humana. Muito antes dele, nos dias do deserto, 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, ofereceram fogo estranho diante do altar do Senhor. Não foi um ato de rebelião aos olhos humanos, mas uma variação não autorizada da criatividade litúrgica. Mas o fogo de Deus desceu não para consumir o sacrifício, mas para consumi-los. A mensagem foi clara desde o início. Nem tudo que parece adoração é aceito. O Senhor deve ser adorado de acordo com sua vontade, não de acordo com o entusiasmo do homem. O eco deste julgamento também ressoou quando os filisteus pegaram a arca e a levaram para o templo, colocando-a ao lado de Dagon. O ídolo caiu, depois quebrou, e então as pragas vieram. Nem os povos estrangeiros, nem seus líderes entenderam que não estavam manipulando um objeto, mas provocando um Deus vivo. O mesmo princípio foi visto anos depois no Templo de Jerusalém, quando os sacerdotes e levitas começaram a oferecer sacrifícios com corações divididos. A glória se retirou, a presença se foi, e embora os rituais continuassem, o céu não respondeu mais. Pois o Senhor não habita onde a forma substitui a obediência. A santidade não pode coexistir com a indiferença. E embora o julgamento nem sempre venha imediatamente, sua ausência é tão poderosa quanto o seu fogo. Mas talvez o maior contraste e a maior revelação viriam séculos depois, quando um homem, também chamado Jesus, começaria a tocar o que ninguém ousava tocar. Enquanto Uzá caiu por tocar o sagrado sem ser chamado, Cristo tocou o impuro e o transformou com autoridade. Suas mãos não tremiam quando ele tocava o leproso ou curava os cegos. Ele não caiu morto, porque ele próprio era a encarnação da santidade. A pureza não foi contaminada por ele. Foi ele quem purificou tudo o que tocou. Então, o padrão é revelado por completo. Na antiga aliança, o homem não poderia tocar os santos sem morrer.
No Novo, o Santo veio para tocar o homem para que ele pudesse viver. Uzá tocou na arca e morreu porque representava uma geração que ainda não tinha acesso direto à santidade. Jesus, porém, rasgou o véu do templo e abriu um novo caminho, por onde o acesso à presença de Deus não se baseia mais na linhagem, função ou ritual, mas num coração entregue, transformado pelo sangue do Cordeiro. Mas isso não significa que a santidade foi diluída. O fogo de Deus não foi apagado. O que mudou foi o acesso. O que antes era exclusivo para poucos, agora é oferecido a todos, mas com o mesmo chamado: sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44, 1 Pedro 1:16. A irreverência continua perigosa, a leviandade letal. Porque o mesmo Deus que julgou Uzá por tocar algo sagrado sem permissão, também julgará aqueles que pisam o sangue da aliança como se fosse algo comum. Hoje, as mãos que sobem em adoração devem fazê-lo com pureza. Os lábios que proclamam o nome de Deus devem ser limpos, e os corações que se aproximam do trono devem fazê-lo com tremor, não com familiaridade vazia. Pois embora Cristo tenha aberto o caminho, o caráter do Pai não mudou. O eco de Uzá continua vivo, não para incutir medo, mas para lembrar que a presença de Deus é um presente imenso, mas também um fogo que purifica, que sua glória permanece real, que o sagrado não deve ser tratado como algo comum, que tocar em Deus não é um ato comum, mas um privilégio reservado para aqueles que foram lavados e preparados. E assim, a história de Uzá não terminou com sua morte, mas foi projetada no futuro como um aviso e um mapa. Um aviso para o irreverente, um mapa para quem quer andar perto do fogo sem ser consumido. Porque o sagrado não muda, apenas muda o coração que ousa se aproximar. E conforme a história continua, o povo de Deus deve escolher tocar descuidadamente ou aproximar-se com reverência, seja como Uzá ou seja como aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Porque, mesmo que os tempos mudem, o Deus que habita entre os querubins permanece o mesmo, e sua glória não é compartilhada com o profano. Séculos se passaram. Os carros de bois foram substituídos por plataformas digitais, peças de linho por ternos modernos e lojas para templos imponentes. Mas embora o contexto tenha mudado, a realidade espiritual por trás da Arca da Aliança permanece inalterada. A presença de Deus continua sendo fogo, continua sendo glória, continua sendo santidade que não admite leviandade. A pergunta que ressoa hoje como um eco eterno que atravessa as gerações não é só o que aconteceu com Uzá, mas o que estamos fazendo. Estamos tocando o santo sem reverência? Estamos abordando o eterno como se fosse algo banal? Estamos tentando dar vida à presença em nossos próprios termos? A história de Uzá é um aviso urgente, mas também uma oportunidade de bater à porta, um convite para retornar ao medo, à obediência, à reverência, à lembrança de que o Deus que habita entre os querubins ainda é um fogo consumidor e que somente quando andamos em seu caminho, sua glória anda conosco. E assim, conclui esta história profunda e chocante, a história nunca contada de Uzá, o homem que tocou na arca e morreu instantaneamente. Sua vida e morte continuam a falar conosco hoje, desafiando-nos a reconsiderar como abordamos Deus, como tratamos sua presença e se estamos realmente caminhando em obediência ou simplesmente guiados pelas emoções. Ele não foi punido pelo mal, mas por ignorar um princípio eterno. O que é sagrado jamais deve ser tocado sem reverência. Se esta mensagem impactou você e você quer continuar descobrindo mais verdades ocultas da Bíblia, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, comente o que você aprendeu hoje e compartilhe este conteúdo para que outros também possam entender a importância de honrar o Deus vivo e verdadeiro. Vemos na próxima revelação bíblica.